Pedrinho, o Vasco nos pontos corridos, só o Renato Gaúcho iniciou e terminou um brasileiro no comando do Vasco. Todas as equipes que conseguem altas posições têm a tendência de manter treinadores, ou algumas vezes trocam, mas geralmente são as que mantêm. O que acontece com o Vasco, de gestão a gestão, que tem essa turbulência, e o Felipe tem algum prazo que você já está planejando junto com o Marcelo Santana? Olha, a questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, né, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, né, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também de rendimento e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, né? Do lado de cá como presidente e do lado de vocês que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina muito, tudo muito rápido e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja de repente um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercados também não são essas, entendeu? Então assim, você fica amarrado, mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que têm culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar, de alguma forma, plantar alguma coisa para começar a mudar dentro, pelo menos, do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera, do ambiente, por isso que eu falei da questão anímica que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda, não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual eu não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir, falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada como autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time, dos 11. O que faria o Vasco brigar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que, se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente e desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Pedrinho, boa noite, Duda da Ponte do Globo. Queria te perguntar como foi agora nessa conversa com o Carille, também no vestiário, não sei se você chegou a entrar a conversar com os jogadores, porque na vitória contra o Porto Cabedelo a gente viu que os jogadores apoiaram o Carille, né? A pressão começou contra o Corinthians, ou se intensificou contra o Corinthians, e aí depois, na vitória, os jogadores foram lá, abraçaram ele no gol e tal, então parecia que internamente os jogadores apoiavam a continuidade do treinador. Eu queria saber como é que foi
Não, é uma decisão administrativa da gestão. É uma decisão muito difícil, porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, o Felipe de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira,